sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Sejam muito bem-vindos. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria para a gente, sua reclamação, sua denúncia, como está seu bairro, como está a sua cidade. Os ônibus estão passando direitinho, nós temos mostrado muito aqui no nosso jornal. Tem buraco, as reclamações dos passageiros. Tem buraco? Como estão as obras aí? Manda para a gente a sua denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também para o nosso WhatsApp, que hoje em dia é a forma assim, mais rápida e ligeira para se comunicar com todo mundo, né? DDD 24 99323 4567, super fácil, né? Tá na tela ali. Tá aí na tela. E olhem só, hoje o dia amanheceu com céu azul, mas muita neblina aqui em Petrópolis, o famoso russo, que exige dos motoristas aí atenção redobrada. Você vê essas imagens? Olha, quase... Aí veio só com frio, viu, gente? Exatamente, quase não dava para ver o prédio ali em frente, né? Mas agora o céu tá azul, o russo já foi embora. Vamos agora às notícias desta quarta-feira, dia 20 de abril. Redução da taxa de energia pode favorecer pequenos negócios. A partir desta quarta-feira, trabalhadores nascidos em janeiro vão poder solicitar o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço extraordinário. E termina nesta quarta-feira o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do processo seletivo do ProUni. Desfiles no São Bódromo do Rio terão esquema especial de assistência médica. Concer mantém atendimento mecânico reforçado no feriado de Tiradentes. Após 60 dias da tragédia, obras emergenciais são realizadas em Petrópolis. E mais de 1 tonelada de rocha é retirada no alto da serra em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como sempre, começamos esse bloco com os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Quero lembrar a você que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e ter acesso a todas as nossas informações e notícias do nosso jornal impresso e do nosso portal. Vamos aos destaques da primeira página. Sapucaí vai virar passarela para desfile de candidatos e para a paz recuperar imagem. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Magna Vita. E ainda, Castro explica modelo de concessão do saneamento para europeus. O governador participou do Fórum Internacional Brasil-Europa em Portugal. Falamos bastante sobre isso aqui no nosso jornal essa semana. Exatamente. Exército está presente em momentos difíceis, diz presidente. Bolsonaro participou da comemoração dos 374 anos do Exército. E ainda, no internacional, Rússia quadruplica efetivo militar na região de Donbás, no leste da Ucrânia. É o destaque da nossa página 7. Na página 4, conselhos questionam o fim da emergência da pandemia. Entidades pedem 90 dias para a vigência da portaria. E atenção, trabalhador, Caixa Econômica libera saque do FGTS. Nós temos matéria extensiva aí sobre isso no nosso segundo bloco, né? Isso. Temos também os destaques do segundo caderno e do esporte. Exatamente. Vamos à página 2, nossa página de opinião agora, com a leitura do nosso editorial, por Nana Grassi. A importância do calendário de vacinas em dia. Ultimamente, o assunto coronavírus dominou as rodas de conversa sobre saúde pública. Seja por vacinas, cuidados pessoais ou mesmo cuidados para não propagar o vírus, a população só se preocupou com essa doença ao longo dos anos. Porém, existem outras em que também deve dar atenção. E são justamente essas que estão voltando à tona nessa década. Claro que, ao longo do tempo, o próprio brasileiro andou meio desligado do calendário vacinal das crianças e dos adolescentes, em razão do baixo índice de contaminação de algumas doenças. Só que isso, com o passar dos anos, acaba criando uma bola de neve que mais cedo ou mais tarde fica difícil de controlar. E isso está acontecendo com o sarampo.
Desde que foi implementada uma política de saúde pública de combate ao vírus, campanhas foram criadas visando os malefícios que a doença traz para o corpo. Não por menos, depois de vacinar grande parte da população nesses últimos anos, o sarampo foi considerado erradicado no país em 2016. Contudo, diante do alto fluxo migratório e da baixa adesão das famílias à vacina, o vírus voltou a ficar forte no território, causando um grande número de contaminados e internados nos hospitais. Não por menos, voltou-se a fazer campanhas de imunização contra o sarampo, tanto que as crianças que hoje vão aos postos para se proteger da gripe também tomam doses contra a doença das pintas vermelhas. Este vírus é apenas um dos vários que há tempos estavam erradicados no país. Mas, com a falta de cuidado e de prevenção da atual geração de pais e filhos, acabam voltando ao cenário epidemiológico da saúde pública. Obviamente que a Covid-19 era importante por ser uma doença nova e ainda sem estudos sobre seus sintomas e consequências no corpo. Entretanto, deixar o calendário de vacinação do jovem é fundamental para ele virar um adulto saudável, além de proteger a população contra doenças antes erradicadas no Sistema Nacional de Saúde. Nós temos um segundo editorial. Esse você tem que entrar lá no nosso site para conferir, jornalcorreidamanhã.com.br. É A Princesinha da Castelo e seus arsenais. A Princesinha da Castelo está entre aspas aí, se refere um pouco sobre a notícia que dominou os noticiários essa semana, sobre o ataque em Guarapuava, lá no Paraná, e seus desdobramentos aí pela Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar. Então, para conferir, você entra lá para dar uma lida nesse nosso editorial. Vamos aos destaques da página 3 com a coluna do Magna Vita. Isso. Vamos à primeira nota, PSC. Everaldo e Felipe Pereira irão mesmo às urnas em 2022. O pai para federal e o filho para estadual já estão até com números reservados. Na Alerj apostam nos puxadores de voto Léo Vieira e Márcio Pacheco. E aí temos a foto ali em destaque hoje da coluna ali, que não é essa, ainda é referente ao que a Roberta falava. A foto em questão, o quiosque Tatuí no Leme virou filial do Guanabara nesta terça, 19, para comemorar o aniversário do subsecretário executivo da Casa Civil, Aguinaldo Balon. Também aniversariando na data o subsecretário Alain Borges. Na foto, os dois aniversariantes com os ex-secretários Marcelo Queiroz e Max Lemos, na noite que reuniu amigos e mostrou a unidade da turma da Casa Civil do Estado. Aí a foto aí, então, da coluna. Pinto no lixo, outra nota. O prefeito Eduardo Paes até rejuvenesce quando fala em carnaval. É um tema que faz o nosso alcaide respirar felicidade. Teremos de volta a avenida depois de 5 anos a figura do prefeito, já que Crivella ficou longe da Sapucaí nos dias de desfile. E continua, Paes retorna a troca de roupa a cada escola. Prática que começou com as camisas azuis de César Maia, que aparecia impecável para beijar os pavilhões de cada agremiação. O núcleo duro do prefeito Eduardo Paes aposta no sucesso do carnaval e sua exposição na mídia para recuperar a popularidade. É isso aí. Lá na nossa primeira foto, a chamada lá é a do site lá, né? Da Sapucaí, é justamente a chamada da nossa primeira página. Continuando aqui sobre esse assunto ainda, desfile político. O marqueteiro do governador Paulo Vasconcelos também espera boas imagens do governador na avenida e também beijando os pavilhões da escola. Ele estará sempre acompanhado por 3 unidades de vídeo. Marcelo Freixo pretende ir na avenida para captar imagens para o futuro horário político. Porém, a sua equipe de segurança desaconselha. Para a frustração do marqueteiro delator Renato Pereira, que fez ótimas imagens de Cabral, Pezão e Pedro Paulo na avenida. Paes terá que administrar alguns problemas no camarote. A possível vinda do Lula
e de Fernando Haddad. Já Castro terá de ser anfitrião de João Dória e de Eduardo Leite. Nossa, camarotes difíceis, né? E continuando os desafios do Estado. Esta nota é para Marcelo Freixo e Alessandro Molon roerem as unhas. Será no próximo dia 30 de abril o lançamento da pré-candidatura de André Siciliano no Via Show, Via Music Hall, em São João do Meriti, com o tema Grande Encontro Defesa do Rio, com debates sobre o desafio do Estado. Por enquanto, é lançamento da pré-candidatura ao Senado. Em tempo, a turma do PDT foi convidada para o evento. Perfeito. Vamos então para a última notinha aqui. Senadora Clarissa. A deputada Clarissa Garotinho está na cruzada para colocar fogo no parquinho e ter uma candidatura bolsonarista no Rio, para que possa concorrer ao Senado pelo União Brasil. Ela não sai do telefone com Marcelo Crivella e usou a tribuna da Câmara para defender o presidente. Na segunda, 18, ela esteve na Rádio Costa Verde para o programa de aniversário do seu pai, Antony Garotinho, que comemorou a data no ar e terminou amanhã com bolo feito pela Rosinha e cantando parabéns. Então tá aí. Esses são os destaques da coluna do Magna Vita. Algum pinga-fogo? Sim, vou destacar um pinga-fogo aqui, ó. Muita gente roendo as unhas. O cerimonial do prefeito ainda não enviou as cartinhas convite para o camarote do Sambódromo. Já o da Rio Tour, porém, está lotado, aliás, com overbooking. Então, nessa época, todo mundo querendo curtir o Carnaval do Rio. Exatamente. Aí, né? Pois é. A gente viu ali que os camarotes ali vão estar agitados ali, a administração vai ser difícil ali. É. Vamos agora, então, à nossa página 4, nosso destaque de política. 374 anos do Exército. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações. O presidente da República afirmou nesta terça-feira que as Forças Armadas são garantidoras do regime político no qual o povo brasileiro quer viver. Ao participar em Brasília da cerimônia de comemoração dos 374 anos do Exército, Bolsonaro voltou a elogiar o papel que militares desempenharam em momentos conturbados da vida política nacional. Então, declarações do nosso presidente Jair Bolsonaro. E ainda nessa página, só que na editoria nacional, conselhos questionam saúde. CONAS e CONASENS pedem 90 dias para vigência do fim do estado de emergência. Então, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde enviaram um ofício ao Ministério ontem, dia 19, questionando o anúncio de que a pasta publicará uma norma para decretar o fim do estado de emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da Covid-19. As entidades manifestam preocupação com um fim abrupto da emergência. Segundo elas, há um conjunto de leis, regras e políticas públicas vinculadas a essa situação que afetam estados e municípios. E aí, na matéria, fala dos impactos negativos, né? Desse fim abrupto aí desse estado de emergência. Exatamente. Eu queria só continuar nessa página, dar um destaque ali, já que a gente tem um tempinho, sobre médicos ali. O governo federal anunciou nessa semana a chegada dos primeiros profissionais contratados para o programa Médicos pelo Brasil, substituto aí do programa Mais Médicos, lançado há mais de 2 anos. O anúncio ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de ministros e parlamentares. Nesse primeiro momento, 1,7 mil profissionais vão ser convocados aí. E nessa primeira etapa, 529 profissionais foram chamados entre médicos e tutores. Eles serão distribuídos para os 24 estados aí do Brasil. Perfeito. Vamos dar continuidade agora na página de economia, né? Isso aí. Caixa libera saque do FGTS. Cerca de 3,9 milhões de pessoas podem retirar hoje até R$1.000, mas isso nós temos uma matéria completa, né? Mas continuando aí, vou dar um destaquezinho do Correio Econômico, posso? Sim. É ali, ó, Gol e Mercado Livre. A companhia aérea Gol e o marketplace Mercado Livre anunciaram uma parceria de 10 anos para entregas em todo o país, em especial para atender o Norte e Nordeste. O acordo marca a estreia da Gol na
operação de aviões cargueiros por meio de sua unidade de logística, a GoLog. O negócio contempla 6 aeronaves da Gol, modelo Boeing 737-800. Queria dar ênfase a isso porque o Mercado Livre vem crescendo muito e o mercado digital, o mercado online vem cada vez dominando mais. E é uma parceria aí que mostra o poder desse mercado dentro do Brasil aí. E falando de Caixa Econômica Federal, coloca pra gente na tela novamente a página. Só dá destaque a esse Caixa Empréstimo para Negativados. Sim, a solicitação do auxílio deve ser feita através do aplicativo Caixa Tem. Então, a Caixa está oferecendo microcrédito, ou seja, empréstimo de pequenos valores para trabalhadores autônomos e MEIs, que são os microempreendedores individuais. Então, segundo o banco, 83% dos clientes que contrataram o serviço até segunda-feira são negativados. Então, mesmo que você, trabalhador autônomo, MEI, precisa de um microempréstimo, mesmo que esteja negativado, a Caixa está concedendo esses microcréditos que vão de R$300 a R$1.000. Perfeito, lá no Caixa Tem, né? Isso. Baixa o aplicativo, então. Vamos, então, aos destaques da nossa página do Rio de Janeiro. Servindo de exemplo para o mundo, o governador explica em Portugal o modelo de concessão do saneamento público. Cláudio Castro e o presidente da SEDAI, Leandro Soares, apresentaram na mesa redonda, aí abre aspas aí, saneamento e economia circular, do Fórum Internacional Brasil-Europa, que aconteceu em Portugal. Todo o processo com os desafios para o governo e as conquistas para a população fluminense da concessão dos serviços de saneamento do Estado. Então fizeram essa apresentação lá em Portugal, no Fórum Internacional Brasil-Europa. E ainda nessa página temos os destaques do Estado do Rio, que nós vamos também falar mais sobre essas questões ao longo do nosso jornal. Temos também a página internacional, o esporte, a gente volta no próximo bloco, com mais detalhes aí com o nosso repórter, o Richard. Isso aí. Né? Vocês batendo uma bola aí sobre o esporte, né? E você pode conferir todos os detalhes na nossa página. Exatamente, lá no nosso site, jornalcorreidamanhã.com.br, está aí na sua tela para você conferir. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz uma rápida pausa agora e na volta você vê que a redução da taxa de energia pode favorecer pequenos negócios, porque o segmento foi o mais afetado pela pandemia. E você vai ver também que deve começar hoje o julgamento do deputado Daniel Silveira no STF. O Correio da Manhã faz uma pausa, mas nós voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A notícia de que a taxa extra aplicada às contas de luz vai ficar na cor verde até o fim do ano, sem cobrança adicional para os consumidores, pode favorecer os pequenos negócios, informou a analista do Sebrae Rio, Aline Barreto. A informação sobre a permanência da bandeira verde foi divulgada pelo Operador Nacional do Setor Elétrico na semana passada. Segundo a Aline, os pequenos negócios foram muito afetados pela pandemia de Covid-19. Para ela, essa medida vai trazer alívio para quem empreende e na pesquisa feita pelo Sebrae Nacional em dezembro do ano passado, com microempreendedores individuais.
microempresas e empresas de pequeno porte, constatou que a grande maioria dos empreendedores nacionais tomou medidas para a diminuição dos custos com energia elétrica. Entre os responsáveis por pequenos negócios entrevistados na pesquisa, 24% evitam usar energia no horário de pico. 4% instalaram painéis solares. 9% trocaram equipamentos antigos por outros mais modernos. 9% inspecionaram a qualidade das instalações elétricas da empresa. 38% orientaram seus colaboradores sobre a importância de gastar menos energia. De acordo com o levantamento do Sebrae Nacional, os empreendedores acreditam que a economia só voltará ao normal em 16 meses, ou seja, em abril de 2023. Conforme a pesquisa, o momento vivido pelos pequenos negócios é refletido nos seguintes percentuais. 31% estão funcionando como funcionavam antes da crise. 55% passaram por mudanças por causa da crise. 9% tiveram o funcionamento interrompido temporariamente e 5% fecharam as portas de vez. É isso aí, conta de luz pode dar uma aliviada no bolso do brasileiro. Agora, olhem só, a gente falou bastante no primeiro bloco e agora temos uma matéria para você completa. A partir dessa quarta-feira, trabalhadores nascidos em janeiro vão poder solicitar o saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço extraordinário. O calendário segue até o dia 15 de junho para pessoas nascidas em dezembro. Na extensa fila na Rua do Imperador na manhã desta terça-feira, o cenário foi de pessoas com documentos e carteira de trabalho em mãos. A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do Fundo de Garantia por meio de tempo e serviço para trabalhadores nascidos em janeiro. FGTS. Primeira vez que eu venho, vou tentar hoje. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o saque do FGTS extraordinário vai começar para os trabalhadores nascidos em janeiro nesta quarta-feira. A partir do dia 30 de abril, o benefício vai estar disponível para nascidos em fevereiro. O calendário segue até o dia 15 de junho para aniversariantes de dezembro. No total, 42 milhões de brasileiros vão poder sacar o FGTS. Mas atenção, os beneficiários com cadastro de poupança digital na Caixa Econômica Federal vão receber o benefício automaticamente. Mas caso haja dados incompletos, terão de solicitar o saque. De acordo com a Caixa, contas digitais de outros bancos não podem ser cadastradas, apenas a conta poupança digital da instituição. O Matheus cadastrou uma conta digital de um banco privado e, após uma semana na tentativa de receber o benefício, precisou ir à agência. Fiquei uma semana tentando cadastrar minha conta bancária e não consegui. O aplicativo fica bugando, uma hora dá para tentar, outra hora nem aparece a opção. Aí, infelizmente, eu tive que ir para a Caixa e fiquei 2 horas esperando na fila. Só assim que eu consegui sacar. Por conta da tragédia em Petrópolis, o saque do FGTS por calamidade foi disponibilizado. No entanto, Jorge Luiz veio pela 6ª vez ao banco na tentativa de retirar o dinheiro. Estou marcado para receber hoje, cara. Vamos ver se eu consigo, ver se não vai faltar nada. O saque extraordinário vai ter limite de R$1.000 por trabalhador. Com o valor, é possível pagar contas e transferir o dinheiro para outras agências, por meio do aplicativo Caixa Tem. Caso o cliente não queira receber o benefício nesse momento, é preciso acessar o aplicativo ou procurar uma agência. E termina nesta quarta-feira o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, edição do primeiro semestre de 2022, comprovem as informações dadas no ato da inscrição. O prazo para as instituições de ensino participantes desta edição do ProUni emitirem o documento de concessão ou não da bolsa vai ser de 22 de abril até 3 de maio. Os documentos para comprovação de que o pré-selecionado atende aos critérios do ProUni devem ser entregues na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato. A instituição de ensino deve, obrigatoriamente, entregar ao pré-selecionado o protocolo de recebimento da documentação solicitada.
O estudante deve ficar atento quanto à entrega de documentos adicionais, caso demandada pelo coordenador do ProUni na instituição. Nesta edição, 544.755 candidatos se inscreveram no ProUni, número que registrou um recorde de bolsas, 273 e uma, sendo 181.036 integrais e 91.965 bolsas parciais. E olha, deve começar hoje o julgamento do deputado federal petropolitano Daniel Silveira no STF. Deputado que tem muita polêmica aqui dentro da cidade e no estado do Rio. Vamos conversar com quem tem essas informações para a gente, com o nosso repórter, o Richard Stolzenburg. Richard, conta para a gente quais são as informações sobre o tema. Olá, Jorge. Olá, Roberto. Olá a todos. Exatamente. Hoje o STF, Supremo Tribunal Federal, deve começar então aí o julgamento do deputado federal do PTB, Daniel Silveira. Ele que é acusado por querer fechar o Supremo Tribunal Federal e também realizar ameaças às autoridades e também impedir o exercício do poder judiciário. Desde 2020, Daniel Silveira se tornou aí um dos principais porta-vozes do bolsonarismo no Brasil. Ele, inclusive, junto com ali a parte da militância do Bolsonaro, aí também muitos empresários, desde 2020 têm realizado aí atos possíveis para o fechamento do STF. Inclusive, Daniel Silveira, em entrevistas que dava para as mídias, alguns programas que era convidado, também por suas redes sociais, atacava alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive Alexandre de Moraes, e também falava sobre essa questão, chamou Alexandre de Moraes de medíocre, enfim. O Supremo Tribunal Federal tem, então, a partir de hoje, esse julgamento para fazer. Inclusive, especialistas afirmam que é um julgamento muito delicado, em que são necessárias 4 vertentes com as principais atenções do STF. Entre elas, as seguintes, eu vou citá-las aqui. O limite da liberdade de expressão, por parte, nesse caso, do Daniel Silveira, do deputado federal. Também a imunidade parlamentar, que o deputado, logicamente, tem por ser deputado federal. E acho que a principal questão que foi relatada é o julgamento do Supremo Tribunal Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal é vítima, ou seja, ele vai fazer um julgamento em que ele é o envolvido. Além disso, logicamente, tem a questão aí da tensão do STF com a militância do bolsonarismo aqui no Brasil, que a gente sabe já tem causado aí grandes impactos tanto na política quanto também na área jurídica aqui do país. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. É com você? Comigo? Então vamos lá. Os desfiles do Carnaval 2022 na Marquês de Sapucaí vão contar com um esquema especial para assistência médica de emergência montado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Entre hoje, dia 20, e domingo, dia 24, 7 postos médicos espalhados em pontos estratégicos do Sambódromo vão estar à disposição do público e dos integrantes das agremiações em diversos setores. De acordo com a Secretaria de Saúde, a estrutura de atendimento inclui 32 leitos, sendo 8 de suporte avançado. Ao todo, 71 profissionais estarão de plantão a cada dia. Entre eles, 26 médicos, 18 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem. Os pacientes que apresentarem quadros mais graves serão transferidos por meio de ambulância UTI móvel em ação coordenada pela Central Municipal de Regulação para hospitais ou UPAs da rede. O esquema tem 16 ambulâncias disponíveis nos 2 dias de desfile das escolas da Série Ouro, quarta e quinta-feira, e do grupo especial, sexta e sábado. No sábado seguinte, quando desfilarão as 6 primeiras classificadas para o grupo especial, também haverá esquema de segurança. Para o desfile das crianças no domingo, 10 viaturas estarão disponíveis. O esquema da Secretaria de Saúde conta ainda com 65 profissionais do Instituto de Vigilância Sanitária do município, que farão ações para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias nas dependências do Sambódromo, no Terreirão do Samba
e em áreas públicas do entorno, inclusive sobre a obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal para ingresso desses locais. E ainda falando de carnaval, vamos agora conversar novamente com o Richard, porque tem matinê fora de época em Três Rios. Richard, quando vai ser o baile para os pequenos? Isso mesmo, Jorge, vai ter sim, vai ser no próximo fim de semana, viu? Nos dias 23 e 24 deste mês. Essa matinê vai ser voltada para as crianças e vai ser realizada por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Três Rios. De acordo com o secretário da pasta, o João Aguiar, o objetivo é levar um pouco de alegria e diversão aos pequenos foliões. Essa matinê ela vai acontecer a partir das 3 horas da tarde e vai acontecer no Anfiteatro Joel São Tiago, que fica na Praça São Sebastião. Lembrando que, de acordo com a Prefeitura, essa matinê só foi possível por conta aí dos números de Covid na cidade, que estão em baixa, assim como também a contaminação. E a cidade de Três Rios tem lá o seu destaque carnavalesco, principalmente nesse período aqui na região. Então, por isso, queriam fazer este evento para não passar o carnaval em branco. Então, diversão aí para a criançada nesse fim de semana não vai faltar. Jorge, eu volto com vocês aí no estúdio. Mas não vai embora não, que tem mais, né? Exatamente. Richard, fica com a gente. Vamos fazer um giro no esporte, os jogos de ontem, os jogos de hoje. Conta pra gente. Sim, Roberto, olha, teve jogo ontem, torcida do Fluminense vaiando a equipe, ovacionando o Fred, a emoção não faltou na partida de ontem do tricolor carioca contra o Vila Nova pela 4ª fase da Copa do Brasil. A equipe do Fluminense começou o jogo mal, perdeu a parte do jogo ali, do controle do jogo, estava perdendo por 2-1 e conseguiu virar no finalzinho para 3-2 e se classificou às 8ª da Copa do Brasil. O próximo jogo com o Vila Nova vai ser no dia 11 de maio. O Fred, inclusive, está aí como a capa do nosso Giro do Esporte, porque ele foi o responsável por um dos gols e vai se aposentar, a gente lembra, em junho deste ano. O Fluminense vai pegar, então, a equipe aí do Internacional no próximo sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro. Aqui do lado, ó, temos um outro destaque. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, que é o 4º jogo adiantado aí por conta do cronograma da Libertadores da América. E olha, 70 mil pessoas devem chegar e acompanhar a partida. Inclusive os ingressos que foram vendidos antecipadamente já foram esgotados. Essa é a primeira vez que a equipe rubro-negra vai enfrentar o Alviverde Paulista após a final da Libertadores do ano passado, em que a equipe do Flamengo perdeu por 2-1 com aquele vexame que a gente lembra muito bem de Andréas Pereira no finalzinho da prorrogação, dando o título então ao time paulista. Aqui mais para baixo no nosso Giro do Esporte, um ato bem bacana. A torcida do Liverpool ontem cantou, deixou a rivalidade de lado e homenageou aí o Cristiano Ronaldo, levando apoio ao jogador português. Ele que na segunda-feira, assim como a sua namorada Georgina Rodrigues, informaram que um dos seus gêmeos faleceu aos 7 meses, né? Eles ainda não tinham nascido, mas um deles não resistiu e faleceu. A torcida, então, aos 7 minutos do primeiro tempo, no jogo em Anfield, feito contra o Manchester United, levantou e aplaudiu o jogador no ato de homenagem. E ainda realizaram uma canção, Você Nunca Andará Sozinho. Essa foi a homenagem feita pelos torcedores do Liverpool, então, ao atleta português. Esses foram os destaques do Giro do Esporte de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio, porque a gente ainda tem muita coisa para falar aqui no jornal, não é isso mesmo, pessoal? Obrigado, Richard. É isso mesmo, verdade. ainda tem muita informação bacana, né? O esporte, quando a torcida deixa a rivalidade de lado. Muito bacana a homenagem. E dá apoio ao atleta, é realmente emocionante, bacana demais. Bom, você vai ver depois do intervalo que são 200 milhões de reais para obras de recuperação de Petrópolis depois das tragédias. É isso mesmo. E você vai ver também que o comércio petropolitano, né, comemorou os eventos na cidade. Trouxe aí uma movimentação um pouco maior do que
o normal aí que nós tínhamos, né, como normal. A gente vai fazer uma pausa, mas voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olhem só, são 60 dias de trabalho desde as tragédias. As obras emergenciais em Petrópolis seguem adiante. São 200 milhões de reais para a recuperação da cidade. Desse valor, a maior parte foi enviada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Máquinas em funcionamento, materiais e trabalhadores. 2 meses após as tragédias de Petrópolis, as obras emergenciais do estado seguem na cidade. As intervenções permanecem na RJ 107, que liga Petrópolis a Magé, além da ligação Bingen-Quitandinha, que é aguardada há 8 décadas pelos moradores. No total, Petrópolis recebeu 200 milhões de reais para as obras emergenciais. No entanto, muitos petropolitanos consideram que as intervenções, 60 dias após as tragédias, permanecem em fase inicial, assim como as medidas adotadas pelos órgãos públicos nos atendimentos às famílias, o que, inclusive, virou ação no Ministério Público. Está tendo obra? Não, vocês me mostram que eu vou dar uma olhada. Não, brincadeira, a gente tem tido muita... A Petrópolis passou um carraspano, uma coisa excepcional, mas não vejo uma vontade de resolver. Então, você passa em qualquer rua, você tem lama, você passa... Chove qualquer coisa, a gente continua tendo enchente. Eu tenho 58 anos, só vejo isso, só se repete. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por meio do programa Limpa Rios, a limpeza e desassoreamento dos rios em Petrópolis tem sido realizada. No entanto, basta ir ao centro histórico e ver que muito ainda precisa ser feito. Na rua Washington Luiz, o cenário se repete. No local, a reconstrução dos muros de contenção está sendo realizada. Já na localidade do Amazonas, 1 quilômetro dos 3 que vão ser asfaltados já receberam a pavimentação. O término das obras se estende até o fim do semestre. Eu entendo que até agora foi feito muito pouco. Acho que o poder público podia perfeitamente sincronizar com o governo estadual e ter uma equipe maior na cidade. Eu que ando a cidade o dia inteiro praticamente, eu vejo que tem muita coisa para fazer, tá? E a cidade, o centro está bonito, você vai para os bairros, está complicado ainda. O Estado também informou que tem realizado as obras de contenção de encostas na Rua 24 de Maio, Rua Condidê e Rua Tereza. Outras localidades, como a Rua Pedro Ivo e Rua Nova, também passam por intervenções. E desde o dia 22 de fevereiro, equipes especializadas já retiraram mais de 3.000 toneladas de pedra em áreas de Petrópolis. As equipes da Secretaria de Defesa Civil atuaram em apoio ao trabalho de desmonte concluído na Rua Tereza, na servidão Dr. Hélio Amado, número 1515. Na localidade, um complexo de rochas de mais de 500 metros cúbicos foi retirado. Devido à complexidade de atuação por conta da quantidade de pedras, a operação foi realizada aos poucos. Desde o último sábado, as equipes trabalham na remoção do material. Foi necessário o isolamento e sinalização da área, que, como medida de segurança, precisou ser evacuada em até 50 metros do entorno. Com mais essa operação do Alto da Serra, as equipes somam 3.200 toneladas de pedras retiradas das áreas afetadas pelas chuvas.
Para a realização do desmonte, na parte alta da servidão, o tráfego na via principal precisou ser interrompido. Para a retirada das rochas de pequeno, médio e grande porte, é utilizada a técnica de baixo impacto, que oferece segurança não apenas aos operadores, mas para a população do entorno. É adotado um procedimento com o uso de corrente elétrica de baixa voltagem, que provoca a queima do produto a partir de uma reação exotérmica. A técnica utilizada não causa vibrações e não provoca o lançamento de fragmentos. E nessa segunda-feira, um assalto a um posto de combustíveis no Alto da Serra, em Petrópolis, terminou em perseguição policial. Houve troca de tiros e sequestro relâmpago a um ônibus da aviação Petroita. O motorista e o trocador foram feitos de refém, mas ninguém ficou ferido. Após assaltarem um posto de combustíveis no Alto da Serra nesta segunda-feira, os criminosos fugiram, trocaram tiros com a polícia e sequestraram um ônibus na região do Quitandinha. Um dos criminosos foi preso, um outro foi identificado pelos policiais que seguem em busca do seu paradeiro e os outros 2 estão foragidos. No início da manhã desta segunda-feira, 4 criminosos em um carro assaltaram este posto de gasolina no Alto da Serra. A polícia militar foi acionada e, ao tentar abordar o veículo, os criminosos fugiram em direção ao Quitandinha. Durante a perseguição, um dos homens que estava no carona atirou contra os policiais que revidaram. Os homens só pararam o carro em frente a um supermercado já no Quitandinha. Um deles foi preso no local e outro fugiu a pé por uma vila. Já os outros 2 também conseguiram escapar em direção a Pontifones. Um dos fugitivos abordou um coletivo da Petroita que atende o bairro Independência e manteve o motorista e o trocador como reféns. Armado, ele tentou forçar o condutor a levar o veículo para o Rio de Janeiro, mas desistiu depois de saber que o ônibus é monitorado por GPS. O crime só terminou na rodoviária do Bingen quando o motorista do coletivo conseguiu escapar. Segundo o Cetranspetro, por ser a primeira viagem do dia, ninguém ficou ferido, já que não havia nenhum passageiro no ônibus. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava e a ação da PM resultou na apreensão do veículo utilizado pelos bandidos, além de 11 pinos de cocaína e um telefone celular. Coisa e olha filme, só, né? Pois nossa, é, não é? Gente, parece literalmente isso aí. E olha só, em nota, o Cetranspetro informou que as imagens das câmeras de monitoramento do ônibus estão ajudando nas investigações. Nossa, imagina, tomara, né, essas pessoas não passaram. Não é? Nossa, ainda bem que o ônibus estava vazio, né? Diz ali o motorista ali na matéria ali, ficou só ele, o cobrador. Agora teve que ter muito sangue frio para, né? Não sofrer nada ali dentro, ali, numa rotação. Né? Exatamente. E olhem só, apesar de Petrópolis registrar um controle eficaz contra a Covid-19 com queda constante no número de casos, internações e mortes em decorrência da doença, o Comitê Científico da cidade criticou também, nós falamos sobre isso no primeiro bloco, ele criticou também o fim da emergência sanitária anunciada pelo Ministério da Saúde. Com o surgimento da Covid-19, a instauração do estado de emergência sanitária criado pela Organização Mundial da Saúde foi anunciada no Brasil em 3 de fevereiro de 2020. A medida conta com normas de proteção para a população contra o vírus que assolou o mundo nos últimos 2 anos. Nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o fim do estado de emergência sanitária no país e a possibilidade de mais de 2.000 normas deixarem de serem obrigatórias. Uma delas é a compra de medicamentos e insumos médicos por partes do município sem licitação. Nas ruas, a população acredita que o estado de emergência ainda é necessário. E eu acho que isso é uma falta de consideração e de consciência do povo acreditar nisso, entendeu? Que acha que acabou, que está à vontade. Não, é aí que se engana. E quando vem para arrebentar. Estou me cuidando ainda, porque ainda tem gente adoecendo com o Covid, né? Não está tão forte, mas é bom a gente tomar cuidado, muito cuidado. O vírus já está circulando ainda. Agora aqui só tira a máscara em casa. Pode falar que acabou, mas aí vem outro vírus e acaba todo mundo à vontade sem máscara. Daqui a pouco o hospital está cheio e a gente fica de novo. Mais morte, mais doença.
Não, está totalmente errado. Nas redes sociais, a população já começou a opinar sobre a decisão. Em um post, uma internauta falou sobre o alívio do afrouxamento das medidas de segurança. Ela disse ainda que todos esperavam por isso nos últimos anos e que deseja que os decretos de segurança contra a Covid-19 deixem de valer. Entre eles, a apresentação do passaporte sanitário. Em Petrópolis, 97,5% da população já tomou pelo menos alguma dose contra o coronavírus. Apesar da ótima média registrada na cidade, o presidente do Comitê Científico, Marcos Lizerri, critica a postura do ministro da Saúde. De acordo com ele, a medida foi precoce, porque apesar do número de casos terem diminuídos, o fim da pandemia ainda não foi decretado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Já o ministro da Saúde garantiu um período de transição e que, mesmo com o fim da emergência sanitária, nenhuma política de saúde vai ser interrompida. Em relação, ao fim da emergência sanitária, acredito que o Ministério da Saúde também precisa tomar essa decisão baseada em evidências. A vacinação precisa continuar e a gente precisa, de fato, combater essa doença, ampliando o nosso status vacinal, não só em Petrópolis, mas em todo o país. E olha só, e ainda falando de trânsito, não é de hoje que tantos motoristas quanto pedestres sabem que precisam tomar cuidado para evitar acidentes. Um levantamento feito pela Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, mostra que 71% das vítimas de acidentes são do sexo masculino. Dados da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa mostram que nos primeiros 3 meses deste ano foram 154 vítimas de acidentes de motos, 81 vítimas de acidentes de carro e 24 atropelamentos. Das 246 vítimas atendidas pela unidade, 176 eram do sexo masculino, o que representa 71,6% do total. Entre janeiro e março deste ano, a Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa atendeu 259 vítimas de acidente, 13 a mais que neste ano. As mulheres representam 28,5% das vítimas. Foram 70 atendimentos e 87,4% dos casos, mulheres entre 18 e 60 anos. No ranking dos acidentes, as motocicletas continuam em primeiro lugar. Foram 153 acidentes neste primeiro trimestre, seguido por automóveis com 67 vítimas e 26 atropelamentos. Se comparado ao mesmo período do ano passado, não houve aumento significativo. A equipe do Correio da Manhã foi às ruas saber dos motoristas quais as medidas de segurança eles usam, além das exigidas pelo Código de Trânsito, e se já presenciaram algum acidente. Uma delas é parar, quando o sinal está amarelo. A outra é você estar sempre atento nos retrovisores, sempre olhando à sua volta. A gente precisa disso para a gente poder ter um serviço mais eficaz, São essas as medidas que a gente toma todos os dias. Falo no viva voz no celular, o cinto de segurança. Eu tô errado porque eu já tô sem cinto de segurança, Começa por aí. Mas realmente a gente precisa ter assim um pouco mais de noção, do respeito, da prioridade mesmo com os pedestres e também com os veículos que estão à nossa volta. Não, quase que eu já pensei. Eu vinha do Bing, eu fui parar na parte pedestre para o passageiro passar, o maluco veio atrás de mim e falou: passa em cima, esses velhos têm que ficar em casa. Aí eu falei com ele: já pensou se fosse sua mãe ou seu pai? No total, foram 438 atendimentos até março de 2022, incluindo acidentes como quedas, agressão, armas de fogo, entre outros. Neste ano, com as 2 tragédias em fevereiro e março, houve um aumento no atendimento às vítimas na categoria Outros, que representa situações adversas que levaram os pacientes à urgência. Deste total, há pelo menos 96 atendimentos de pacientes que deram entrada no hospital em decorrência das chuvas. Nestes mesmos 3 meses, no ano passado, foram 370 atendimentos. E olhem só, a gente falou sobre esse assunto no primeiro bloco e vamos retomar, porque ontem o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, em Petrópolis, realizou a solenidade comemorativa em relação aos 374 anos da primeira Batalha dos Guararapes.
A formatura teve início com a apresentação da tropa ao tenente-coronel de infantaria Eduardo Teixeira Costa Matos, comandante da unidade, recebendo as honras militares, acompanhado do coronel Altino de Almeida Alves de Oliveira e do coronel Jorge da Rocha Santos. Em seguida, houve a leitura da ordem do dia alusiva ao aniversário do Exército Brasileiro, pelo general de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante da Força Terrestre, e todos os presentes cantaram junto com a tropa a canção do Exército Brasileiro. Logo após, o comandante do batalhão realizou a entrega da medalha Exército Brasileiro. Encerrando a formatura, a tropa do batalhão Dom Pedro II desfilou em continência ao comandante na unidade. É isso aí. O último fim de semana em Petrópolis foi movimentado. Eventos culturais e festivais de música marcaram o sábado e domingo. E com o maior número de pessoas circulando na cidade, os comerciantes comemoraram o aumento nas vendas. Rock the Mountain e Deguste Solidário. Quem esteve em Petrópolis na Semana Santa percebeu o quanto a cidade estava agitada. Matheus Fernandes é feirante e disse que, apesar da chuva registrada durante a semana, o resultado foi recompensador. Graças a Deus não tenho o que reclamar não. Todo mundo vendeu tudo. O pessoal esse ano também veio mais equilibrado, né? Não comprou muito, porque as outras feiras já foi meio devagar. O pessoal estava com medo da chuva. A chuva atrapalhou um pouco, sim. Mas, graças a Deus, todo mundo vendeu. Não tenho que reclamar, não. Além dos eventos, a venda de chocolates em decorrência da Páscoa surpreendeu até mesmo quem trabalha no setor. Eu acredito que por ter a data comemorativa de Páscoa, foi mais a questão mesmo da tradição, da venda de chocolate, das pessoas, após pandemia, já tá visitando as casas das outras pessoas, dos familiares, então eu acredito que isso também melhorou bastante. Com o ótimo resultado, muitas expectativas são criadas para esta semana de carnaval. Diversos comerciantes devem manter os horários normais para aproveitar a chegada de novos turistas na cidade. A expectativa é de bombar. A gente está precisando recuperar os prejuízos que a gente teve, fazendo muitas compras, aumentando o estoque da loja para poder comportar aí e atender todo mundo. No feriado de Tiradentes, a Concer vai manter o atendimento mecânico reforçado em trechos de maior movimento na BR-040. Com o monitoramento das condições da rodovia em tempo integral e equipes de assistência ao usuário de prontidão, além da inspeção presencial das pistas pelas viaturas de tráfego. Devido ao feriado de Tiradentes, a restrição ao tráfego de caminhões e carretas com 3 eixos ou mais, que vigora na pista de subida da Serra de Teresópolis, por determinação da ANTT e fiscalização da PRF, ocorre nesta quarta, quinta e sexta, das 4 horas da tarde às 10 da noite, e no sábado, das 8 horas da manhã às 2 da tarde. O usuário deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando eventual lentidão no tráfego. A Concer manterá o atendimento mecânico reforçado em trechos de maior movimento na BR-040, com monitoramento das condições da rodovia em tempo integral e equipes de assistência ao usuário de prontidão, além da inspeção presencial das pistas pelas viaturas de tráfego. Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária através da central de atendimento ao usuário, pelo 0800 282 0040. Vamos para aquele momento agora para saber como é que vai ser o tempo na nossa região. Exatamente. Então, a previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu claro. Teremos um dia ensolarado. No amanhecer em Petrópolis tivemos muita névoa, que aqui a gente chama de russo, né? As temperaturas vão variar entre 11 e 23 graus em Nova Friburgo, 17 e 28 graus em Paraíba do Sul, 16 e 24 graus em Pati do Alferes, 15 e 23 graus em Petrópolis, 14 e 23 em Teresópolis e entre 20 e 30 graus em Três Rios. Beleza. E ainda temos mais aqui, ó. Olhem só. A maior feira cultural da região de Paraíba do Sul está de volta em 2022.
Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter, o Richard, que tem a apuração lá e as informações corretas, não é isso? Temos o Richard? Isso mesmo, Jorge, exatamente. A sexta edição do Feira Cebolas, Feira Cultural, vai voltar em 2022. E vai acontecer já a partir de amanhã, hein? E se estende até domingo. Essa feira ela vai acontecer no 3º Distrito de Paraíba do Sul, que é mais conhecido como Inconfidência. A cidade, logicamente, ela é muito lembrada pela sua arquitetura secular, com grandes armazéns tradicionais, com largas portas de madeira e as prateleiras com diversos produtos e dos mais variados. Lembrando que a região também é muito conhecida por conta do Museu Sacro do Tiradentes, que inclusive vai completar 50 anos em 2022. O local foi reformado, no entanto, as características originais permaneceram e durante esse evento ainda vão acontecer uma feira agro, um circuito gastronômico, além de celebrações cívicas, dentre outras programações que, olha, que são extensas. Começa amanhã, então a partir das 9 da manhã vai ser aberto o evento com uma Santa Missa e se encerra no domingo, dia 24, com um show do Luiz dos Teclados. Agora, a gente fala ainda, continuando sobre essa questão de evento, turismo, a gente traz aqui também uma notícia relacionada à Pati de Alferes, porque a Prefeitura, em parceria com a Funarte, entregou então aí a obra de revitalização da Capela São Francisco de Assis. Inclusive, entregou também do coreto da aldeia de Arcozelo. Durante a programação, a Prefeitura e a Funarte ainda assinaram um termo de cooperação, que tem o objetivo aí da captação de recursos e também da realização de ações e projetos para a valorização do Centro Cultural Arcozelo, que é bem conhecido lá em Pati de Alferes. Ou seja, programação não falta em Paraíba do Sul e mais uma oportunidade aí para reforçar o turismo desses locais das cidades do interior aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, bacana, né? Eventos. Muito legal, muito bacana, incrementar, né, a região, exatamente, movimentar o turismo, né, muito as legal. Pessoas possam viajar. Equipamentos turísticos renovados aí para as pessoas poderem curtir, né? Vamos botar assim. E olha, a gente tem denúncia de morador que participa aqui conosco. Então, o jornal de hoje com uma denúncia, né? Exatamente. Lá no bairro, pode colocar as fotos para mim? No bairro Castelo São Manuel, em Correias, próximo ao número 172. A Juliana Moreira, ela diz o seguinte: os responsáveis pelo imóvel há anos usam a calçada em frente à casa como lixeira. Essa não, essa é outra denúncia. Calma aí, bota essa aí. Pode soltar o vídeo também, sem o áudio. Fiz o vídeo sim, estou denunciando sim, porque nunca ninguém fez nada e o povo é quieto demais para o meu gosto. Vem a situação passando na rua e corre o risco de um atropelamento. Realmente não tem calçada, né? Jogam um lixo todo ali, a calçada esburacada, com vários detritos em cima. A outra foto que a gente viu, um monte de lixo na frente ali. Então, a denúncia parte da Juliana Moreira, lá da rua Visconde de Taunay, número 172, Castelo São Manuel, em Correias. A gente ainda não sabe dos donos ainda, mas vamos pedir para averiguar sobre isso. Calçada não é lixão, gente. Olha só. E aí o pedestre tem que andar no meio da rua ali. Ali, e a por pista exemplo, ali é estreita, né? Passa carro toda hora. A outra denúncia, também sobre calçada e problemas, aí sim é a foto lá do caminhão lá na calçada parado lá. É o seguinte, mesma denúncia dela, loja de material de construção, Petro Sampa, é a responsável. O caminhão está descarregando material para eles. Desde muito tempo, eles vêm tomando conta dessa área, que é de uso dos pedestres. Então tá ali, ó, carro parado em calçada, caminhão parado em calçada, tomando conta. Não dá para um cadeirante passar, não tem como uma outra pessoa passar segurando a mãozinha do filho, por exemplo. Então ali tá realmente bem ruim, morador tá chateado com a situação, Roberta. Eu vou saindo pro lado de fora, porque hoje a nossa edição vai ficando por aqui,
Mas amanhã, a partir das 7h30, nós vamos estar de volta, não é isso? E faça como essa moradora lá de Correias, né? Mande sua denúncia, sua sugestão de matéria para os nossos contatos. O nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também tem o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Molezinha, facinho, entre em contato com a gente, faça sua denúncia. Até amanhã, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.